O melhor e o pior de Tempo, o novo filme de M. Night Shyamalan, e também o seu final explicado. Mas antes de explicar o final, eu vou avisar para você que não assistiu o filme e não quer levar nenhum spoiler. Vem comigo! Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro, e o que nos traz o novo filme de M. Night Shyamalan? Baseado na HQ Castelo de Areia de 2010, o filme mostra uma família em um feriado tropical que descobre que a praia isolada, onde eles estão relaxando por algumas horas, está de alguma forma fazendo com que eles envelheçam rapidamente, reduzindo suas vidas completas em apenas um único dia. Não é novidade para ninguém. A gente vai ver um filme do Shyamalan para saber a surpresa do final. Só que nos últimos tempos, o cineasta não tem sido muito feliz em segurar a nossa atenção até o desfecho em tese surpreendente. Ok, com exceção do Vidro, mas aquele não é um Shyamalan formulesco, ele tá mais para um filme de super-herói. Felizmente, nesse aqui, ele parece ter recuperado, em parte, a sua velha forma para contar histórias de suspense. Esse aqui não é uma Dama na Água, por exemplo, aquele filme que eu quero esquecer e tenho certeza que você também. Mas Tempo também não é um filme perfeito. Trata-se de uma trama de slasher em que você não tem um assassino, e sim uma circunstância macabra como algoz. Mas isso a gente já viu, né? Em longas como Premonição, por exemplo. O roteiro, apesar de bem encadeado, é explicativo demais e acaba, no fim, enfraquecendo um pouco a revelação final. Não há problema em tornar o contexto claro e também não há pecado em aliviar um pouco o desafio do espectador. Mas aqui fica tudo meio mastigadinho demais. O lance da passagem do tempo acaba sendo uma armadilha que embosca o próprio roteirista, já que o cálculo apresentado não é tão preciso e isso gera algumas confusões e contradições dentro da trama. Outra coisa, o Shyamalan abusa do recurso do traveling e coloca uns enquadramentos bem clichês para tentar compor um clima de tensão mais aguçado. E rola também ali uma breve e desnecessária nudez feminina que nos remete aos anos 80, na época em que mostrar mulher pelada de forma gratuita era legal. Já o grande trunfo do filme é justamente como o diretor consegue conduzir o suspense de forma adequada, prendendo quem está assistindo, mesmo sendo uma trama banal. E o final, que eu vou explicar daqui a pouco, é sim surpreendente, embora um tantinho caricato. Gael Garcia Bernal e Vicky Krieps encabeçam o elenco com bastante desenvoltura e muita competência, e a escolha das versões adultas das crianças é muito acertada. Você realmente acredita que aquelas crianças cresceram ali num piscar de olhos. Por fim, mesmo longe da genialidade de um Sexto Sentido, um Corpo Fechado, uma Vila, M. Night Shyamalan mostra que ainda tem alguma lenha para queimar. Minha nota para Tempo é 3 estrelas. Agora eu vou explicar o final, vão começar aqui os spoilers, então se você não assistiu e não quer estragar nenhuma surpresa, para o vídeo por aqui, mas claro, não sem antes deixar aquele like e se inscrever no canal se estiver entrando agora. Já você que assistiu o filme ou não assistiu, mas não se importa em tomar spoilers, vem comigo. No fim das contas, aquelas pessoas estão ali naquela ilha para servirem de cobaia para um medicamento daquela empresa, daquele laboratório Warren & Warren, que, assim, tá muito claro que é uma sacanagem com a Johnson & Johnson. O intuito do Shyamalan aqui nesse filme foi justamente fazer uma dura crítica à indústria farmacêutica que, se você não sabe, é uma das mais poderosas ou a mais poderosa e nefasta do mundo. São colocados ali naquela ilha pessoas, cada uma com uma patologia, justamente para elas servirem como tubo de ensaio. No final, a gente vê como o Charles, né, o médico, o cirurgião, ele fica
completamente transtornado. Aquilo ali é o seguinte, como o tempo na ilha ele passa como se fosse uma vida, né? Algumas horas passam como anos. Então o problema que ele tinha, que na verdade era um problema psicológico, né? Era um problema de esquizofrenia, aquilo ali se agrava e aí ele fica ensandecido e já tinha dado alguns indícios antes, né? Inclusive ele mata o rapper lá e então aí ele fica ensandecido, parte para cima do Guy e aí a Prisca o fere com aquela faca enferrujada, né? Por causa do tempo que passou. Por mais que as feridas ali, a gente aprende que as feridas ali elas saram praticamente automaticamente, né? Por causa da questão da passagem do tempo, mas como a faca está enferrujada, as bactérias elas continuam agindo no organismo, então aquilo dá uma espécie de tétano super avançado e funciona como um veneno e ele morre. Já a esposa dele, né, aquela Barbizinha, ela tinha problema de cálcio, então ela começa a se contorcer toda, fica corcunda e acaba ganhando aquela forma ali meio... Ali ele quis brincar um pouco de filme de terror, né? Acabou ficando uma coisa muito inverossímil, mesmo dentro do que é apresentado na trama. E aí o Guy e a Prisca morrem de velhos mesmo, né? Porque afinal de contas ali se passaram... mas a gente não vê eles com os cabelos branquinhos, a gente só vê que o Guy perde a visão, começa a ficar com a visão ruim, e enquanto a Prisca vai perdendo a audição. Nesse momento que eles que estavam passando por uma crise braba, né, uma crise conjugal braba, e ela porque só pensava no passado, ele por só pensar no futuro, ali eles são obrigados a encarar um presente. Só sobraram mesmo os garotos, que agora são duas pessoas de meia idade. Escapar da ilha é complicado porque a água do mar é muito violenta, então quem mergulha ali morre. A ilha ela possui um magnetismo que impede que a pessoa fuja por onde entrou, porque a pessoa desmaia. Indo por cima, como a filha do Charles tentou, também é complicado porque é muito íngreme, aquelas rochas são muito íngremes e aí a pessoa acaba escorregando e caindo. O Trent e a Maddox, eles conseguem descobrir a passagem por onde é possível escapar graças a uma mensagem codificada que foi entregue por aquele garoto, que é o sobrinho lá do gerente da ilha, né? A mensagem codificada diz: meu tio não gosta dos corais, então o segredo, eles descobrem que o segredo é justamente nadar no atalho, na trilha dos corais, porque por ali não tem problema nenhum. Os poderes da ilha não têm efeito ali naquele atalho. E é assim que eles conseguem escapar. Muita gente tentou escapar por ali, até descobrir o segredo, mas acabou afogado, porque tem ali uns corais que prendem na roupa, que deixa a pessoa, como quase aconteceu ali com a Maddox, mas eles conseguiram emergir por uma abertura logo à frente. Então a maioria fica afogada e dava a impressão que eles ficariam também, né? E aí é engraçado que a gente vê que, quando a gente vê que aquilo ali é um tubo de ensaio e existe um monitoramento, o monitor ali é o próprio diretor, o M. Night Shyamalan. Pelo fato de na ilha as pessoas viverem uma vida inteira em um dia, isso significa que os ensaios clínicos para a descoberta de um medicamento, ele pode ser feito em 24 horas, um processo que normalmente levaria anos. Por isso que eles levam para lá pessoas que têm algum tipo de doença ou física ou mental. Aqueles coquetéis que são oferecidos quando a pessoa chega ali no resort, justamente ali tem a droga que vai funcionar para atuar sobre o problema da pessoa. No caso da Patricia, funcionou em relação à epilepsia dela, porque ela ficou ali horas, que na verdade eram anos,
sem ter um ataque epilético. Acabou morrendo disso, mas ela ficou, em tese, anos sem ter um ataque epilético. Daí ficou provado que, no caso dela, a medicação resolveu. Foi um teste bem sucedido ali. E quando a gente descobre do que tudo se trata, a gente vê que o Trent adulto, ele vai ali ao encontro de um policial que, na verdade, ele tinha encontrado no dia anterior, quando ele era criança. Lá no início do filme, ele vai perguntando para as pessoas o nome e a profissão. Então, ele se lembra do policial que ele tinha encontrado e reporta para esse policial o que aconteceu. O Trent vai entregar para o policial aquele diário contendo os nomes e os endereços das cobaias dos testes anteriores, expondo assim todo o plano maléfico da Warren & Warren. Inclusive ele e a irmã contam para todo mundo o que aconteceu ali na ilha. As pessoas registram com o celular e eles fazem isso justamente para interromper o momento em que os novos visitantes são recebidos com aquele coquetel, que na verdade é a droga. E o filme estrelado por Marlon Brando e Jack Nicholson, que o Charles fica perguntando o tempo inteiro, porque ele já está perdendo a memória. O filme é Duelo de Gigantes de 1976 e está disponível no Amazon Prime Video. Agora eu quero saber de você. O que você achou de Tempo? Coloca aqui nos comentários. Tá chegando agora no canal? Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, porque tem coisa bem legal lá. E deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.